Olá, eu sou a Feluz, eu sou multiartista, estou falando aqui do meu ateliê, 24 anos de trajetória, experiência cultural, várias categorias. E eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência com intervenção urbana e arte de rua. Tenho formação em bacharel em pintura em gravura pelo DESC, venho praticando com mais potência o meu trabalho com poesia expandida, que ela se propõe a diversos tipos de suportes, entre eles, principalmente, com um trabalho recente também, a palavra na questão da cidade e nos ambientes também, os habitats naturais. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse canal novo, maravilhoso que está surgindo agora. Muito sucesso, muito entusiasmo. Então, eu vou tentar ser breve aqui no meu relato, colocar alguns projetos principais que eu participei. Eu comecei o meu interesse pela atuação fora da galeria, fora do espaço cultural, pensando mesmo nessa questão da vivência do público com arte mais direta. Foi uma das coisas que me levou para a minha primeira experiência mesmo, que foi pintura mural. Eu tive bastante dedicação e entusiasmo pela pintura mural de 99 para cá. Então, o primeiro projeto, que realmente foi um projeto dos mais interessantes que eu fiz, foi um projeto Trindarte, em que eu fiz a Bernúcia como elemento da minha proposição no Muro da Cidade. E aqui é um pouquinho desse relato, que foi uma experiência muito interessante, se chamou Projeto Trindarte. Depois disso, eu ainda questionando essa atuação no cotidiano, que sempre foi muito interessante estar praticando arte na cidade, também com uma atitude crítica, com uma atitude documental. Eu acho que qualquer ação na rua, ela intensifica um espaço. Então, acho que uma das principais intenções de um trabalho de arte na cidade, além de sair do cubo branco, desse aprisionamento que às vezes acontece na questão cultural, né, na questão da elitização da arte, qualquer coisa que for proposto, né, como arte no espaço externo, vai intensificar aquele lugar. Por isso mesmo que é importante pensar no entorno, né, onde que está sendo interagido, qual é aquele cotidiano, qual é aquela comunidade, né. Então, essa também é uma das intenções do trabalho de rua, que eu penso que é criar um acesso, né, esse acesso mesmo direto com a arte, que ela também pode ser proposição lúdica, artística, além de questionadora, que sempre é algo que vai fazer o espectador realmente pensar, né? Sugestão no caminho dele, né? A relação que se intensifica entre a arte e o sujeito. É um trabalho muito importante que aconteceu mais conceitualmente, que foi após essas experiências com pintura mural, foi realmente pensar a cidade como espaço crítico, né? Então eu fiz o meu TCC, que foi Objetos Policombináveis, em 2002, onde eu me apropriei de signos, grafismos que a cidade já vinha me propondo, que na época eram questões políticas fora FHC igual a fome, e esses grafismos foram encontrados por mim e eu passei a me apropriar deles e colocar ali a minha linguagem e os meus signos, né? Porque eu vi a princípio esses grafismos como uma questão ancestral, rupestre. Então pensar a ancestralidade, o rupestre, as ações, as manifestações externas, desde as épocas da caverna, com a escrita e com o desenho, que é o meu interesse maior, muitas vezes realmente nessas ações com o meio externo, né? Então esse trabalho ele me trouxe uma proposição de eu interagir com os meus grafismos. A partir daqui ficou mais forte essa questão também da escrita código, que é uma coisa que eu venho trabalhando até hoje, quer dizer, mais potencializado de 2015 para cá. Então essa ação foi muito interessante, porque causou até certa polêmica, teve algumas questões de ação que foram parar em jornal e tal. Então isso também é sempre interessante pensar, que são, né, existem essa polêmicas da arte interagindo, como é que o público reage, como é que a sociedade aceita esse tipo de trabalho e entende também, né? A partir dali, também pensando nessa questão da ancestralidade, mas de uma forma mais direta com a cidade,
eu tive alguns outros projetos que dialogaram com essa questão dos policombináveis, né? Principalmente esse trabalho aqui, que é o Impressões na Pedra, em que eu fiz ações de desenho com o giz branco gipsita, né? Que é aquele que sai com a água, uma ação completamente efêmera, onde eu busquei questões da cidade, como as margens da cidade de Florianópolis, algumas costas, pontuei alguns locais e falei da questão do acesso, né? Acesso às memórias esquecidas, acesso a um outro tipo de vivência, que é a arte em si também, né? Eu queria falar de um projeto que é muito importante, que eu venho trabalhando até hoje, é dos principais, é o Território Poético. É esse trabalho que está sendo colocado aqui no meu cenário, que são ações na natureza e na cidade, com placas que são questionamentos, que eu questiono sistemas, eu proponho acessos e eu situo zonas, né? Então é um trabalho que até hoje eu venho produzindo. Algumas coisas já foram realmente importantes nessa trajetória, que foi o Salão de Itajaí, o Salão de Arte de Itajaí 2013, onde eu apliquei realmente essas placas, aqui está escrito Sistema em Risco, né? Na cidade mesmo, como projeto de arte, né? Totalmente pensado para aqueles lugares. Aqui em Florianópolis eu também participei da Maratona Cultural. Aqui é aquela praça Teatro Álvares Carvalho. E esse trabalho, assim, ele tem essa vivência importante, que é o manifesto poético, né? Que é a questão da poesia, a questão de questionar os sistemas, onde eu me apropriei de materiais descartáveis, são madeiras de descarte. E geralmente esse trabalho que eu tenho feito com a rua, a partir dessas intervenções no local, eu me aproprio, realmente, como eu estava falando, de intensificar o espaço, né? Eu me aproprio de coisas que a cidade me dá e devolvo como forma de colocar ali os meus signos, meus elementos, né? Em diálogo com a cidade e com os espaços em si. Então, se falando da questão do acesso, que eu acho que é a principal palavra que eu vejo dos trabalhos de ações na cidade, com arte, eu vou colocar aqui um outro projeto que também é muito importante para mim, que ele também dialoga com Impressões na Pedra, que fala de acesso às memórias ancestrais, e também com o Território Poético, que é o Zonas de Acesso. São lambes, né? É uma intervenção mais contemporânea, são lambes na cidade. Aqui está escrito Acesso à Realidade Possível, onde eu coloquei os interruptores também, que são elementos que eu utilizei para realmente ressignificar esse acesso com esses lugares e com esses estados, né, ou sistemas, onde eu apliquei algumas vezes alguns objetos. Aqui, por exemplo, é um isopor que está colado na parede, em cima do lambe. E aqui é o trabalho que eu coloquei anteriormente, a questão um pouco mais do código, né, da poesia código, que vai dialogar com as senhas, com os sistemas de cognificação, de comunicação que a gente usa no nosso meio contemporâneo. É um dos projetos mais importantes que eu considero que eu fiz com intervenção urbana, um trabalho conceitual importante, foi o Vendem-se Frases Avulsas. E começou em 2009, foi até 2015. Esse trabalho foi para Genebra. São frases que estão à venda. Por exemplo, aqui, invento frase solta para desconstruir a muralha dura da realidade. Ela custa esse valor aqui. E é um projeto que era aplicado, são adesivo recortado na própria parede em locais diversos da cidade, né? Esse projeto eu questionei o valor da poesia na sociedade, né? Essas frases à venda, muito caras, né? Com um valor de grande importância, e ao mesmo tempo eu estava questionando os valores na sociedade, estava acontecendo a crise econômica, então eu usei tipos de cifras diferentes para fazer essa relação mais universal mesmo, dessa questão dos valores como uma coisa assim também do capitalismo, enfim, várias questões colocadas aqui. Foi um trabalho bem crítico que eu tenho bastante orgulho de ter feito. Ele ainda reverbera e tem alguns lugares que ainda estão agregados a essas frases até hoje.